Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Quero compartilhar algo muito precioso ao seu coração e uma palavra que não vem somente diretamente para abençoar a sua vida, mas que vem carregada de uma missão poderosa que nós temos nas nossas vidas. Veja o que está escrito lá em Josué, capítulo 4, versículo 4. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja um sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança, da arca do Senhor, perdão. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Veja que poderoso isso, meus irmãos. Nós estamos diante de um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos uma série de genealogias, gerações e gerações sendo descritas ali. Voltamos para o Antigo Testamento, vemos livros como o de Números, que são relatados os povos e famílias e gerações e tudo mais. Deus, ele tem uma responsabilidade muito grande com as questões geracionais. É incrível quando nós começamos a estudar as Escrituras e observamos esses detalhes, entendendo que Deus nos conectou de forma geracional para que pudesse haver uma sucessão de bênçãos geracionais. Eu quero trazer ao seu entendimento e convocar você a algo. Josué, quando eles estavam passando, já transitando aqui o Jordão, acessando uma nova fase, uma nova etapa daquilo que seria a chegada na terra da promessa, aquilo que já havia sido entregue desde Abraão lá atrás, desde Gênesis 12, 15 mais ou menos, que eles estão nessa luta. Só que nesse momento da história eles estão mais próximos da terra da promessa do que distantes como outrora já estiveram. E eu acho muito interessante o que Josué indica que o povo fizesse aqui. Ele pede para que eles erguessem uma pilha com as 12 pedras no meio do Jordão ali, que elas fossem retiradas ali do meio, para que as futuras gerações pudessem lembrar do poder, do amor de Deus e também da grande missão que eles estavam fazendo em nome do Senhor. E olha que poderoso isso, porque aquilo que nós vivemos hoje nas nossas vidas, como o Evangelho, as mensagens, a possibilidade que nós temos de tantas e tantas traduções de Bíblia, isso só se dá pelo fato, claro, né, sobre todas as coisas do poder e do amor de Deus sobre as nossas vidas, mas que homens e mulheres lá atrás se dedicaram. Quando nós vemos, por exemplo, João Ferreira de Almeida, essa aqui é uma das traduções baseadas da primeira tradução dele. João Ferreira de Almeida, ele começou a traduzir a Bíblia aos 16 anos, por exemplo. Dos 16, ele dedicou a vida inteira dele, escrevendo com uma lamparina em cima da sua mesa e traduzindo a Bíblia com caneta e papel. E caneta não, uma caneta tinteiro como essa, ou uma esferográfica como essa aqui, como essa não. Caneta possivelmente de pena, molhando a pontinha dela ali com toda a dificuldade. O que eu quero lembrar você aqui é que nós temos uma grande responsabilidade diante das próximas gerações. Nós precisamos criar esse hábito que Josué convocou o povo a fazer. Erguermos altares, erguermos estruturas para que as futuras gerações possam olhar para trás e falar como pessoas, homens e mulheres de Deus foram boas conosco, que nos deixaram todo esse legado aqui. E eu posso reduzir ainda mais o nosso núcleo social e trazer para dentro da nossa casa isso. Quais são as pedras que você tem erguido, que lá na frente os seus filhos, seus netos ou bisnetos, eles vão olhar e vão possivelmente ter algum tipo de conclusão em cima dessas pedras que foram erguidas? E será que se eles olhassem hoje para essas pedras que eu e você estão erguendo dentro dos seus lares, na sociedade, enfim, em todos os locais onde nós temos acesso, será que eles ficariam felizes, orgulhosos, se sentiriam pertencentes àquilo, ou será que olhariam com algum tipo de repulsa? É muito importante nós observarmos isso, porque existe sim um legado geracional que nós estamos construindo hoje para as futuras gerações. Eu acho muito interessante aqui que Josué disse que precisaria carregar no ombro essas pedras, e eu entendo que sim, primariamente, né, numa visão primária, interpretação primária, teológica, que com certeza eram pedras grandes, mas eu não posso também entender o significado espiritual disso. O ombro, ele fala sobre sustentação, e o ombro, ele fala sobre caminharmos lado a lado, sustentarmos do lado. Então isso quer dizer que nós temos uma responsabilidade com essas futuras gerações de ombrearmos eles, sermos parceiros deles, sustentarmos eles no que for possível, para que lá na frente eles possam estar colhendo os melhores frutos e olhando para trás, e não somente lembrando de nós como homens e mulheres de Deus aqui nesse tempo, mas olhando para os bons feitos que o Senhor tem operado. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E lembre-se, nós não fazemos isso com palavras, nós fazemos isso com atitudes. Eles lembrarão as pedras que nós colocarmos no meio do caminho. E que essas pedras, meus irmãos, para as futuras gerações, não sejam pedras de tropeço. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos nessa manhã na Tua presença, Pai. E mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade de vida que assim o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por todo o cuidado, pelo zelo, pelo carinho, Senhor. Muito obrigado pelas vidas
que já pisaram aqui nessa terra e que faz com que nós hoje tenhamos acesso a tantas coisas relacionadas ao Teu Evangelho, Pai. Sem dúvida alguma, toda honra e glória seja dada ao Senhor, mas nós queremos também valorizar as gerações passadas e queremos aqui trazer a consciência, Senhor, às nossas consciências, a responsabilidade que nós temos como homens e mulheres de Deus com as futuras gerações que estarão vindo diante de nós. Que nós não venhamos esquecer nenhum dia, Pai, que as futuras gerações elas não se basearão nas palavras que falamos, na nossa eloquência, na boa oratória ou quanto que nós temos na conta do banco. As futuras gerações lembrarão das nossas atitudes positivas que fizeram com que o Senhor fosse glorificado e manifestado nesse tempo, Pai. Que nós sejamos esses, Pai. Lembrados assim como Josué, um homem de Deus, Pai. Assim como tantos quantos outros na história bíblica. Que sejamos nós assim, Senhor. Sejamos lembrados como boas referências, Pai. Que deixamos um legado, Senhor, para que as futuras gerações possam se orgulhar daquilo que eles estão vivendo. E que sejamos nós, Pai, marcar esse caminho para que, em nome de Jesus, o Teu Evangelho ele continue a prosperar, a avançar numa velocidade sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã, pedimos para que o Senhor nos conduza diante dos caminhos que precisam ser percorridos, Pai. Que nós sejamos essas pessoas que venhamos empilhar essas pedras de forma positiva para que as futuras gerações possam olhar para trás e glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que nós vivenciamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus sonhos, seus planos. E lembre-se, ou melhor, não esqueça que as futuras gerações estão de olho nas pedras que nós estamos levantando aqui. Que os nossos filhos, netos e bisnetos possam olhar para trás e falar: bem-aventurados, felizes foram os nossos antepassados que viveram com temor ao Senhor. Pensa nisso, viu? Deus abençoe sua vida.